Zé, bora pro bloco 2. Passa a bola para você. Vamos lá então, Kennedy. É, a questão agora, bom, vamos continuar falando de Argentina, não de Argentina, mas de Venezuela, né? E é um negócio muito complexo que, claro que as evidências são todas contrárias ao Maduro, não resta dúvida quanto a isso, mas as consequências, como a gente estava falando, são muito mais complicadas do que uma mera adjetivação dessa eleição, né? Sim. E minha pergunta para você é: o que que o Lula vai falar com o Biden, presidente dos Estados Unidos, ainda nesse telefonema de hoje à tarde? O que que eles estão conversando? Por que que foi feita o governo brasileiro tomou essa iniciativa? Ou melhor, de quem foi a iniciativa, né? O que está por trás disso? O que que deve resultar dessa conversa? O Lula já estava pensando há uns dias em dar um telefonema para o Biden para falar sobre a COP30, convidar para ele vir para o G20 aqui agora no final do ano, né? COP30 vai ser em 2025. Aí são as questões de onde eles podem avançar na agenda ambiental. E o G20, que vai ser em novembro, logo depois da eleição americana, aqui em 5 de novembro, o G20 é lá pelo dia 19, dia 20, 21 de novembro, né? Por essas datas aí, a presença do Biden seria importante. E aí tinha a Venezuela na agenda, aí os dois lados acertaram esse telefonema que está marcado hoje para as 15h30. Ô Zé, o que interessa para o Lula é tentar costurar uma posição comum com os Estados Unidos sobre a Venezuela. Se a gente pegar as manifestações até agora, né, tem um grupo de países aí, Uruguai, Argentina, Panamá, estão numa linha de condenação do Maduro, pronto e acabou. A Colômbia, o México e o Brasil numa linha mais cautelosa. E os Estados Unidos, o Anthony Blinken falou no começo, olha, a gente espera esses boletins de urna aí. Estamos vendo com preocupação. É preciso, né, que o Maduro mostre a transparência e a lisura das eleições, que é a primeira posição do Brasil. O Itamaraty, na nota que ele divulgou, a posição era essa: olha, queremos ver as atas aí. Ah, os chamados, eles falam, chamam atas, mas é um boletim de urna aqui, no bom e velho português. E se a gente lembrar, desde o governo Obama, Obama era presidente, o Lula era presidente, o Chávez era presidente, o Lula procurou fazer uma aproximação entre os Estados Unidos e a Venezuela, falava, o Chávez não é um bicho-papão, o Chávez é preciso dialogar com os Estados Unidos, não é do seu interesse ficar brigando com os Estados Unidos. Era aquele momento em que o Obama chamava o Lula de o cara, aquele momento lá atrás. Com o Biden, eles também já falaram de Venezuela. Nas as duas viagens que Lula fez lá para os Estados Unidos, lá, desde quando venceu a eleição, logo no começo de janeiro, depois teve uma outra, ele pegou e tratou com o Biden desse acordo para as eleições agora, de 28 de julho. Estava amarrado numa palavra do Maduro, que não cumpriu a palavra, a verdade é essa, traiu o Lula, traiu o acordo, traiu o que combinou, já vinha dando sinais disso, de que ia aceitar o resultado da eleição, qualquer que fosse ele. Aí o Maduro ganha. Se você ganhou uma eleição limpa, você tem todo o interesse em mostrar os boletins de urna. Né? Claro. Eu ganhei, por que eu não vou eu querer mostrar? Está aqui, ó. Todos podem revirar a coisa aí. Maduro não fez isso, não fez uma cerimônia no dia seguinte dizendo que ele será o próximo presidente da Venezuela, que vai começar o mandato no ano que vem, em 10 de janeiro, depois vai ficar. São 6 anos, né? E o chavismo está lá há 25 anos. Então, como o Lula é fiador desse acordo da eleição, essa posição aí do Maduro deixou ele meio numa sinuca de bico. Deixou o Brasil. Você acabou de relatar aí os cenários. Aí tem um cenário ruim e tem um cenário que pode ser bem pior do que o cenário ruim. Mas não tem um cenário bom para o que está acontecendo lá. Por quê? Está muito claro que o Maduro não vai arredar o pé do poder. Né? Aí vem a nota do PT, por exemplo, se manifesta antes de Das o urnas, governo das se atas brasileiro, das urnas chegarem. e antes de o governo brasileiro do Lula ter uma Sim, posição. Podia esperar um pouco, né? Mas já foi lá meio que reconhecendo, pedindo, ó, expliquem aí para a oposição o que aconteceu, atenda aos recursos, espero que vocês mostrem porque que vocês ganharam, mas parabéns aí, Maduro, né? Enfim, a posição do reconhecer a vitória. PT é uma de reconhecimento da vitória do Maduro, que não é a posição do Lula até agora, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Me parece que vai ser muito difícil reconhecer a vitória sem esses boletins de urna, porque aí fica uma coisa
muito complicada para o Lula, do ponto de vista da liderança dele internacional, porque ele bancou isso daí. É o seguinte, né, Zé? O PT foi vítima de uma tentativa de golpe aqui. Aconteceu um 8 de janeiro aqui. Aconteceu um 6 de janeiro lá nos Estados Unidos. Se tem uma suspeita de fraude eleitoral, se houve fraude eleitoral, que aconteceu, isso é golpe. O mal interessado em provar que não teve fraude seria o próprio Maduro, porque ele está sob contestação. Né? A gente fala, mas a oposição na Venezuela era golpista. Mas é uma falsa equivalência cobrar da Os caras oposição na estão no poder há Venezuela 25 hoje anos. há 25 anos, querem ficar mais 6, 31 anos. Empacotaram a Suprema Corte lá, empacotaram o Congresso. Né? Assim, não é um regime democrático, é uma autocracia. Aquilo se transformou numa ditadura. Né? A esquerda, às vezes, quer tentar entender. Ah, mas por que tem essa posição em relação, por exemplo, a Venezuela, não tem relação a outros países. Não dá. São dois pesos e duas medidas aí. O Lula e o Biden têm um pacto em defesa da democracia. Então, os dois têm que tentar. Eles vão tentar hoje, pelo menos é o que está na cabeça do Lula, é articular uma posição comum com os Estados Unidos. Vai ser muito ruim, porque os Estados Unidos suspenderam parte das sanções. E essas sanções, elas agravaram a crise lá na Venezuela. Né? Do mesmo jeito que o embargo americano a Cuba é danoso para a economia cubana e para a vida das pessoas na ilha caribenha, a mesma coisa aconteceu na Venezuela. O Biden, um conflito Ucrânia-Rússia, desse estado de petróleo, é, liberou algumas sanções, mas tem uma pressão lá. E aí é um discurso muito bom para o Trump, essa coisa de que vai resolver a Venezuela facilmente, ele vai lá, anexa a Venezuela, é um falcão, então seria muito ruim para o Biden e para a Kamala Harris, porque tem um contingente de refugiados grande da Venezuela nos Estados Unidos, aparecer uma crise agora no fim do mandato do Biden. Né? Então também tem esse interesse. A posição do Brasil é a seguinte: não interessa para os Estados Unidos isolar o Maduro, isolar a Venezuela. Né? Porque o isolamento só vai dar a ele mais motivos para poder aprofundar os problemas do regime lá. Então, é isso aí. Vamos esperar o telefonema, vamos ver o que a Casa Branca vai dizer, o que o Planalto dirá também, Toledo, mas é por aí, entendeu? A minha Tá, síntese caminharia numa linha assim: Lula tenta articular com Biden posição comum sobre a Venezuela. beleza. E é Só isso. dois comentários aqui antes da gente ir para o nosso terceiro bloco, que a nossa entrevistada Flávia já está nos esperando ali. Isso. Corri aqui para É, isso. o Carlos Clairton Araújo Cabral fala, me tira uma dúvida, quais as consequências se o Maduro mandar invadir a embaixada? Difícil saber, né? Estou me referindo à pergunta dele, se refere à embaixada da Argentina, né? Mas boa coisa não sairá. É um episódio E gravíssimo, o... violação de soberania territorial. Sim, Você não faz isso nas relações exato. internacionais, né? É quase uma declaração de guerra, né? O Gosto Refinado diz o seguinte: o Brasil deve intermediar, é, mas nunca deixar de se impor como potência regional. A Venezuela deve respeitar o Brasil nessas tratativas. Falar é fácil, duro é fazer funcionar, né? E o Fufuca Kassudis pergunta: o Lula vai morrer abraçado com Maduro? Por quê? Por que todo esse cuidado, amor e carinho com Maduro? Bom, acho que a gente não Tem conseguiu a se explicar direito. importância. Não, tem a importância da fronteira norte, é um país Sim. economicamente importante, o Brasil é um líder regional, a gente não pode, né, riscar a Venezuela Uhum. do mapa e tratar como um par internacional, não interessa para o Brasil, não interessa Sim. ao interesse nacional brasileiro, né, Zé?